Bom, então hoje, dando sequência, né, ao estudo do livro No Mundo Maior, nós na semana passada encerramos o capítulo 12, que se chamava Estranha Enfermidade. Muita coisa, né, nós aprendemos nesse capítulo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13, que se chama Psicose Afetiva. Então, uma alteração, né, uma patologia da mente, né, do pensamento, que envolve muita gente, né? Muitos de nós, porque o afeto, né? Então, o amor em graus variados, que vai da afetividade, do carinho, da simpatia, chegando, falando sobre o assunto sexual, inclusive, que foi falado no capítulo 11, mas dessa vez nós vamos falar sobre uma ligação afetiva entre duas pessoas que nós sabemos que leva a sofrimento, a maneira de lidar de nós, espíritos encarnados e desencarnados, pode trazer consequências de sofrimento por algum tempo, por muito tempo, exigindo sempre um cuidado da espiritualidade. Então vamos começar e aí a gente vai falando, pontuando, vocês podem falar alguma coisa, me interromper se for necessário. Então, seguindo Calderaro, o Calderaro é o orientador, é o guia ali do André Luiz, é quem o André Luiz está acompanhando para aprender, né, tudo que ele está sendo orientado. Então, seguindo Calderaro, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. Então, olha isso. Se não é uma situação que acontece com frequência, que a gente ouve notícia de pessoas próximas ou distantes, pessoas que se suicidam por um problema de um relacionamento, uma dificuldade de lidar com um relacionamento interrompido, um carinho, né, não correspondido. Então, foi um caso como esse que o Calderaro levou o André Luiz ali para fazer um atendimento, fazer a atenção espiritual a ela que necessitava. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. Então, se existe desequilíbrio por parte, né, de alguém em algum ambiente ou de algum encarnado, a gente sabe que isso vincula a entidades também infelizes que às vezes levam, alimentam aquele tipo de vibração. O assistente pareceu-me apressado, não se deteve em nenhuma apreciação. Então ele estava talvez num momento de urgência. Esse capítulo vai nos mostrar, eu acho que vou fazer algumas observações, porque é importante a gente entender isso. Porque num momento, num ato, por exemplo, numa tentativa de suicídio, às vezes, em alguns casos, a gente acha que a pessoa está sozinha, abandonada, e resolve fazer aquilo meio que sem o acompanhamento espiritual. E nós vamos ver nesse caso aqui que não é verdade. E nesse caso, inclusive, por exemplo, no caso anterior, naquele capítulo em que aquela menina estava grávida e também, na verdade, ela não queria tirar a vida, ela queria fazer o aborto. A intercessão espiritual veio, tentou auxiliar e a gente tem que ter isso ciente. Nem sempre os espíritos amigos conseguem fazer o que eles precisavam com relação ao nosso benefício, porque tem a parte que depende de nós. Então, se o espírito está fechado, revoltado, ele às vezes continua naquele caminho errado. Mas a intercessão do alto, né, o auxílio espiritual, geralmente, e na maior parte dos casos, está acontecendo até intensamente. Mas no caso, o Calderaro chegou meio apressado, porque talvez o momento exigisse, né, que não se perdesse tempo. Acompanhei-o, por minha vez, até o humilde aposento onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio. Olha aqui. Então a mente, então o pensamento dessa irmã está totalmente desequilibrado por uma questão afetiva, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a divina bondade. Então, olha isso.
uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio, está desequilibrado, o Calderaro está sensibilizado, mas ele afirma, né? Não lhe faltará a divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite, entretanto as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Então, aqui, aquilo que eu queria chamar a atenção. Os espíritos acompanham, alguns casos se concretizam, porque talvez não existam condições favoráveis por parte daquele mesmo desesperado. Mas o fato é que o auxílio chegou. E aí ele colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas e esclareceu. É Antonina, abnegada companheira de luta. Então aí o Calderaro está contando para o André Luiz o caso dessa irmã, né, dessa pessoa. Ela se chama Antonina, é a abnegada companheira de luta deles. Órfã de pai desde muito cedo. Iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Aos 20 anos, perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte. E, não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida, muito cedo. Verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Então imaginem, é um quadro que está descrevendo de uma vida que nos sensibiliza muito. Uma pessoa que sofreu desde o começo. Órfã de pai, começou a trabalhar com 8 anos, perdeu a mãe com 20 anos e continua dando testemunho, né, de uma fé cristã abnegada, sempre se doando. Então, até então, a gente está vendo que ela está conseguindo, tá? No caminho certo, né? Dificuldades na vida, mas sempre se posicionando de maneira a superar essas dificuldades. Então, mesmo. E aí, depois que a irmã se casa, quando ela provavelmente poderia tomar conta da própria vida, ela percebe que o marido da irmã é portador de alguns vícios, né? Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez diariamente, retornando ao lar em hora tardia, a distribuir pancadas e vomitar insultos. Olha que vida, né? E é vida que se a gente conversa, se nós nos envolvemos, né, com ao nosso ao redor as necessidades, a gente encontra inúmeras vidas de sofrimento muito parecido como essa. Então, além de tudo, o marido da irmã bebia e era violento e falava, inclusive, né, de maneira também inadequada. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e assisti-los. E olhem que bonito, né? Até então, e agora também a gente começa a entender o que a gente já viu em vários capítulos anteriores. Ela pode ser alguém que está num momento de desespero e que pode cometer algo, o suicídio, por exemplo, que é algo reprovável do ponto de vista divino, né? Deus deu o presente da vida e nós não temos o direito de tirar isso, né? Nem de ninguém, nem de nós mesmos. Então é algo que ela vai sofrer consequências, ela vai ter que arcar com as consequências, né, desse ato se ela viesse a cometer. Mas o fato da pessoa ter esse deslize ou essa propensão não tira o mérito dela de uma série de outras coisas que ela faz na vida. E é o que a gente está observando. Porque quantas vezes já o André Luiz descreveu nesses livros de irmãos com tendências inferiores, mas com merecimento por
algo conquistado em outros setores. E nós somos assim, nós sabemos que nós temos nossos valores, mas nós temos ainda as nossas sombras também, que a gente ainda carrega. Mas é um jogo que a gente tem que continuar sempre lutando contra essas sombras e nos apoiando naquilo que nós já temos de merecimento. E esse merecimento, muitas vezes, ele acaba sempre se voltando a nós, né, em nosso benefício, por parte de um amparo dessa espiritualidade que vê tudo isso. Os planos mais altos valorizam cada virtude, né, e se preocupam com cada deslize da gente. Então, até então, a gente está vendo a descrição dessa vida dessa Antonina cheia de méritos, né, de virtudes, de valores morais que só conquistam coisas boas para elas. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz, necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Então ela conheceu um rapaz que também sofria, né, uma vida lutando até para poder estudar. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em noite de solidão e sacrifício ininterruptos. Então, com uma vida tão marcada, né, por dificuldades, lutas, sofrimentos, ela encontrou nesse rapaz que parecia ter também a mesma jornada, né, de dificuldade e luta, ela encontrou um refrigério, ela encontrou como se fosse algo que pudesse dar para ela aquilo que ela estava necessitando. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, quatro pequenos sobrinhos e o copartícipe de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de dois corações para sempre unidos diante de Deus. Então, dois apaixonados que se encontraram, se entenderam, né, em ideais. E quantos não são os relacionamentos que não começam assim? Mas a gente sabe que nem sempre acabam assim, porque o tempo passa, os espíritos, cada um com suas tendências, né, com seus pendores, acabam alguns se sintonizando de verdade e outros por interesses às vezes egoístas se distanciando e interrompendo o relacionamento, às vezes porque não é realmente para acontecer. Mas o fato é que era um casal que pareciam estar sintonizados e um dando força para o outro nessas vidas, nessas lutas de dificuldades. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária, sentiu-se demasiado importante para ligar o seu destino ao da modesta moça. Então, olhem isso, ele lutava enquanto ele estava na luta, parecia que ela era ideal para ele, mas quando ele se formou, ele se sentiu, então, a questão do orgulho, né, da vaidade, ele se formou, ele achou que talvez ela não era o bom partido para ele. Independente e titulado, agora passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira de seus propósitos reclamavam. Então ele começou a olhar para ela com olhares diferentes. Exibindo, e olha que triste, né? Porque o André Luiz, né, a espiritualidade faz alguns comentários para nos chamar a atenção até para as nossas também importâncias, né? Então olhem isso. Ele achou que ele era importante demais para se ligar ao destino daquela moça modesta. E olha que nesse detalhe, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira de que os seus propósitos reclamavam. Quer dizer, ele queria alguém bonito e mais
bem posicionado socialmente, talvez. Então, para ele, isso era um valor importante. Então, mas que triste, que mesmo por cima, passando por cima de um possível amor verdadeiro que existisse ali, essas características passaram a ser um problema para o Gustavo. Exibindo um diploma de médico, olha lá, se formou como médico, a faculdade, a universidade, e aí se desiludiu, se desinteressou pela Antonina. E sentindo urgente necessidade de construir um lar com um grandioso programa na vida social, desposou jovem possuidora de vultuosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Então ele conheceu alguém que era rica, mais bonita, e simplesmente terminou, né, com a Antonina, como casos que acontecem diariamente na história da humanidade, né, em pessoas que a gente conheça por aí. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou-o, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito e por isto escolhera melhor partido. Então, olha isso, ele chegou ao ponto de abrir com a Antonina que esse era o motivo dele. Eu queria alguém que fosse mais adequada à minha preocupação material. Então, uma pessoa materialista declarada. Pretendia. Ah, não. Além disso, declarou, sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A gente acha triste, acha um absurdo, mas isso é história que se repete diariamente nos relacionamentos por aí. A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou à residência ontem mimada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Então, aí, depois desse, né, momento, né, do término, ela voltou desiludida e decidida a terminar com a vida. Ela queria morrer, como também inúmeras pessoas passam num momento de fraqueza por essa forma de pensamento. Sente que as esperanças se esvaneceram, esfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Então ela comprou, chegou a comprar algo que pudesse levar ela ao término da sua própria vida. Então ela foi para casa, comprou e estava decidida que naquela noite ela ia tomar e tirar a vida. Dando um pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me. Então, o Calderaro, explicando isso para o André Luiz, né, fez um pequeno intervalo e recomendou para o André Luiz. Examina enquanto administro os socorros iniciais. Então, aí o Calderaro falou, eu vou dar a transfusão magnética nela, né, o passe, o fluido, mas enquanto isso observa ela. Detive-me em perquirição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Então, olha isso, do pensamento da Antonina. Aí ele está descrevendo a questão energética, a questão fluídica, a questão espiritual. Partiam raios purpúreos. A gente já viu também o André Luiz descrever raios iluminados, raios enegrecidos. Dependendo do tipo de vibração, isso tem cor, tem densidade.
Um pensamento bom, um pensamento elevado, muitas vezes emite raios, cores que agradam, que mostram que aquilo é de tom superior. E no caso dela, o pensamento dela, a câmara cerebral, partiam raios que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Então, olhem o como que um pensamento consegue atingir e agir diretamente no sentimento, no coração daquela pessoa. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente. Registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Seria crime, pensava. Então, o André Luiz conseguiu penetrar o pensamento da Antonina e conseguiu decifrar o que ela estava pensando. E é o que ele está descrevendo aqui para nós. O que ela estava pensando? Seria crime, pensava, amar alguém com excesso de ternura? Quer dizer, que erro eu fiz para merecer isso? Eu só amei, é amor que eu estou vivenciando e com excesso de ternura. E aí, o que acontece também muitas vezes em momentos como esse? A pessoa que ainda não está totalmente alinhada às leis divinas, né, às necessidades da nossa jornada, não tem conhecimento do nosso passado, né, do passado pessoal, começa a questionar a justiça divina. Começa a achar que Deus abandonou. Começa a achar que Deus não gosta dele. Então ela estava falando, eu só. Qual é o meu pecado? O que eu fiz de errado? Eu só amei. E aí o que ela pensava dentro dela? Qual é a maneira de pensar ali? Aonde estava a justiça do céu que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Quer dizer, é o tipo de pensamento também egoísta, né? Porque a gente não sabe. Deus sabe o que é melhor para a gente. Por trás de tudo isso que ela está vivenciando, é claro que a gente já entende que existe provavelmente um passado com uma série de erros, com uma série de necessidades de passar por aquilo, ou para resgate, ou para crescimento, ou para testemunho, como a gente já viu várias vezes. Nós passamos por dificuldades principalmente por essas três razões. Ou é para pagar algo para que a nossa consciência se reequilibre, ou é para aprender algo, ou é para testemunhar algo. Então, onde estava a justiça do céu que não premiava ela? Quer dizer, na cabeça dela, ela achava que ela merecia um prêmio. Ela não queria saber o que Deus tinha preparado para ela. Ela está exigindo o que ela elegeu para conquista pessoal. Aspirava a ser alegre e feliz como as venturosas companheiras de sua meninice. Quer dizer, todo mundo foi feliz nesse sentido, né? Todo mundo arrumou um namorado, se estabeleceu, casou. E por que ela não? Ela só queria ser feliz. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. O sonho dela era nobre, casar, ter filho, ser fiel. E depois de tudo que a gente viu, né, de descrição na vida dela, seria a aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? A gente não pode esquecer, além de tudo isso que ela está pensando, né? Porque na cabeça dela, ela está sendo injustiçada. E eu acabei de comentar aqui que, apesar de existir, para nós, né, às vezes nós nos sentimos injustiçados, na justiça divina, né, não existe deslize. Então existe um motivo, só que a gente também não pode esquecer de uma coisa. Deus não violenta o livre-arbítrio de qualquer um dos seus filhos. Então, se o Gustavo, se esse ser, que é um ser também, um indivíduo da criação, que está na sua jornada e ele tem tendências boas ou ruins, aqui a gente está mostrando, o André Luiz está descrevendo
as tendências ruins dele, ainda o materialismo dele, Deus não pode forçar ele se ele está tomando essa decisão. Agora, Deus conhece muitas vezes as propensões e permite que eles se liguem. Até porque muitas vezes se ligam até por afinidades mesmo. Dois espíritos costumam se ligar por afinidades. Até que depois de um tempo, algum deles, né, algum desses dois, se desintonizem, porque um resolve progredir e o outro ficar. Por amor, o que progride, muitas vezes, se mantém ali, estimulando, trazendo, mas não desce definitivamente, não volta para trás. Mas aqui, então, no caso, ela continua com esses pensamentos indignados, né? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe roboravam a dedicação ao serviço honesto. Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se lhe afigurava agora impossível? Quer dizer, ela estava questionando até isso. Valeu a pena fazer tudo o que eu fiz? Eu abri mão de tanta coisa, acreditando num ideal, e ela começa a questionar até isso. Eu acho que não vale a pena nem ser bom. E por isso ela está nesse desespero e está tomando a decisão de tirar a própria vida. Não, não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Eu olho, eu leio tudo isso, né, e eu fico imaginando, parece, olha, vence não é isso, né? Ela é uma pessoa que estava vencendo, né? Então ela está nadando, 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 e se ela fizesse isso, ela ia morrer na praia. Imaginem, depois de tanta luta, de tantas conquistas, no final cometer esse erro grave, mas é a maneira que ela está pensando. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferiria morrer e enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria a si própria, buscar as trevas do sepulcro de que apodrecer num catre de hospício? Quer dizer, ela estava preferindo, ao invés de ficar louca, encarnada, ela queria, mesmo que não soubesse o que ia acontecer depois dessa atitude dela, né? Mas na cabeça dela é isso que está fazendo sentido. Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha e inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência. Fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo logo depois da meia-noite. Então, olhem como a providência divina age. O Calderaro chegou, ministrou passes, né, nela, passou fluidos, ela está num desespero. E olhem isso, isso também a gente já viu várias vezes nos livros do André Luiz. Existe um auxílio mais direto e existe uma mentoria que está acima de tudo isso, que é quem sabe muito mais, que é quem ama muito mais e quem determina as regras para que esses espíritos que vão em auxílio cumpram. Em muitos casos, eles falam: nós não temos autorização para fazer isso. E nesse caso, tem instruções para impor um sono profundo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante o momento pré-definido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. E aqui eu vou fazer mais uma observação para que a gente vá sempre reforçando no que a gente está aprendendo, né? Por que induzir ao sono, né? Quantas vezes a gente viu que no momento em que o espírito, na hora do sono, ele se desprende parcialmente do corpo físico, né? Do raciocínio encarnado, ele do lado, no mundo espiritual, ele pode sofrer a influenciação, a orientação, a presença de espíritos amigos, irmãos ali, espíritos do bem, de luz, para poder interceder.
E é o que provavelmente vai acontecer. Então, o que que eles querem fazer? Antes de ela ingerir, né, a substância que iria levar ela ao óbito, colocar ela para dormir, para do lado, no mundo espiritual, no plano espiritual, conseguir uma tentativa. Porque é sempre uma tentativa. Ela pode acatar ou não. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se e gritar, mas não conseguiu. Então, olha aqui, aqui está a intervenção divina. E às vezes isso acontece. Eu conheço histórias, casos de pessoas que, em momento de desespero, viram a presença, mesmo encarnadas, de algo que às vezes julgaram até ser Deus. Eu vi uma mão divina, eu vi algo, eu vi uma luz muito forte, e aquilo mudou a forma de pensar da pessoa, tirou a pessoa daquela vibração, daquela maneira, né, obstinada de fazer aquilo. Mas no caso da Antonina, o Calderaro aplicou fluidos nela que como que imobilizou ela, botou ela num sono profundo que levou ela a dormir antes de cometer esse ato. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. Olhem o poder que existe por parte do mundo espiritual. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve-se Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Então, olha isso aí. Houve um momento ali de repouso completo, ali esperando, aguardando, né, as próximas horas. Então, por meia hora, o Calderaro ficou em repouso ali do lado. Não, Marco, ele deixou ela em repouso, manteve-a. Não é o Calderaro que estava em Em repouso, ele completo colocou em repouso. manteve a Calderaro em completo. Ah, Adriana, obrigado. Com certeza. Então ele, na verdade, manteve ela nesse estágio, né, letárgico por meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Então olha aqui, ó, a gente vendo agora a intercessão, que vem por parte da presença de outros dois espíritos, aureolados de intensa luz. Abraçaram meu instrutor, que me apresentou cordialmente. Estavam agora juntos de nós Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, olha lá, a mãezinha dela que desencarnou quando ela tinha os 20 anos, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Olha que interessante, porque numa encarnação como essa, às vezes, e sem o conhecimento, né, de inúmeras encarnações que nós já vivemos, às vezes a gente acha, ou a pessoa acha, que ela está abandonada, que ela ninguém ama ela. Mas às vezes aquela é uma jornada pontual na eternidade das encarnações dela. Por quê? Provavelmente por muitas coisas que ela fez no passado, que ela agora precisa passar por isso. Eu vou citar já já uma obra que vale a pena ler quem tiver interesse, num caso muito parecido como esse daí. Mas o que eu estou querendo agora voltar a atenção? Esse Márcio pode ser um espírito afim dela. Um espírito que em outras encarnações já foi um parceiro dela. E que ama ela. Mas que Marco, Oi. desculpa interromper, mas eu fiquei pensando nas situações onde as pessoas de fato é, suicidam, né? Não teve intervenção? O que que aconteceu com essa intervenção espiritual que Então, mas é isso que eu indicou? falei, né? A gente não pode generalizar, porque em outros casos, porque inúmeros suicídios acontecem, né? Sim, Então, em outros casos, o espírito que está sendo atendido, ele está em outra fase. Ele está numa rebeldia, ele está num endurecimento muito maior. Ou não tem todo o merecimento que ela tem, por exemplo, para receber. Porque assim, e não é por punição, Adriana, é isso que a gente tem que entender, né? Às vezes a espiritualidade
deixa que aconteça algo que aos nossos olhos é uma tragédia, mas não para punir, mas é porque aquela experiência difícil vai ficar marcada naquele espírito. Ela vai cometer o ato, ela vai sofrer as consequências e ela depois vai um dia entender, ela vai desejar sair daquilo e inclusive corrigir aquilo. E aquilo fica marcado no espírito dela a ponto de ela falar assim: não, eu posso tentar de tudo, mas essa saída não é mais. Eu já entendi que isso não vou cometer contra meu pai, contra o pai maior. Então, a gente não pode, no caso dela, ela tem uma série de atenuantes por conta de atitudes dela, e eu não sei, aqui eles não estão descrevendo todo o passado dela. E aqui também aquilo que eu falei, eles vão fazer a intervenção e ainda assim ela pode, pelo livre-arbítrio, ser endurecida e não acolher toda essa ajuda que ela teve por parte do mundo espiritual. Ô pai, você tá falando algo só que seu microfone está fechado, pai. Isso. Ô, Marco, é o seguinte, acredito eu que ela teve problemas em encarnações passadas e que ela teria que passar agora para ter o seu resgate. E como ela está nessa encarnação, procedendo de uma maneira muito boa, esse resgate, ela está tendo agora a Mérito, interferência né? do plano espiritual para ajudar, Um porque ela tem o merecimento. merecimento dela, É. entendeu? Mas e aí, pai, e aí eu volto também àquilo que eu comentei. Eu vou falar para vocês aqui. Quem tiver interesse, tem uma trilogia de uma médium muito importante aqui que passou pelo Brasil, né? Ela já é desencarnada, que chama Ivone do Amaral Pereira. É uma história que é contada em 3 livros, que são 3 jornadas encarnatórias de um espírito. Nesse livro me ajudou muito a entender o quanto que às vezes um espírito ele escolhe errado e se volta para baixo e às vezes patina, fica patinando por muito tempo. E por isso, por exemplo, ela não tem o direito de novo estar junto com pessoas amadas porque ela prejudicou muito essas pessoas e ela precisa dar valor para isso. Então, esse livro, se vocês quiserem ler depois, o primeiro se chama Nas Voragens do Pecado, o segundo se chama O Cavaleiro de Numiers e o terceiro livro se chama O Drama da Bretanha. Então, não sei se alguém já leu aqui, eu acho que eu já até comentei desses livros aqui para vocês, mas mostra a jornada de um espírito e de vários espíritos, mas alguns que erraram muito, mas que depois decidiram começar a mudar, né? Porque tinham bondade, também tinham intenções ali dentro. E alguns que tinham também boas intenções, mas por conta de algum endurecimento não conseguiram perdoar. E continuaram ali errando, 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 e sendo também, dando vazão a paixões, a sentimentos, a anseios, né? Desejos muito materialistas, acabaram continuando errando. Até chegar num ponto em que, depois de 3 encarnações errando, por exemplo, a espiritualidade maior fala assim: agora, você por 3 encarnações esteve encarnadas com os espíritos que mais eram afinizados a você. Agora, você vai ter que passar uma encarnação distante deles para ver, para valorizar o como que é estar longe ou estar perto e depois aproveitar. Então não é punição, é sempre pedagógico, é sempre para ensinar, né? Para nos ensinar. E no caso dela foi isso, né? Então ela recebeu esse auxílio por parte da Mariana, que é a mãezinha dela, nessa encarnação, e esse Márcio, que é um espírito ligado a ela. Eu não estou falando, eu estou falando que é uma suposição. Ele pode ter sido o marido dela, mas não falou isso no livro. Pode ter sido um irmão muito querido, um pai, por muitas encarnações. Aí eles chegaram, abraçaram o Calderaro, agradeceram, sensibilizados à atuação de meu orientador, que passou a doente à direção materna. Então aí passou, deixou para os cuidados da mãe, né, dela. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente,
como o fazia na Terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se, em seu organismo perispirítico, encantada, feliz. Mamãe, mamãe! Gritou desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebata-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava-a triste, quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Então, olha isso, a mãe ela reconheceu prontamente. Esse Márcio, ela teve uma sensação de talvez, né, de gratidão, de afinidade muito grande, mas ela não sabia quem era. Ela se esforçava para tentar. Era alguém que era muito familiar, mas ela tentava trazer isso e não conseguia. Observava-se-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário banhada em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente nas profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Olhem isso. Olha o tom do início da conversa desse Márcio. Por que o desânimo se a luta redentora apenas está começando? Ouvidaste acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. E às vezes, né, muitas vezes, nós não enxergamos isso encarnado. A gente acha que a gente está esquecido, que não tem ninguém olhando pela gente, que nós não somos amados. Mas é isso que esse espírito querido dela, né, tá lembrando, recordando ela, não deixa de lembrar disso. Recusas a porta estreita que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro, olha isso. Então ele é alguém que viveu muito com ela, avançou e ela tem que se esforçar pelo tudo que ela já fez no passado para passar nessa porta que é difícil, mas para poder reencontrar, para poder ter o direito de conviver novamente com essas almas amadas, né, com esses espíritos amados dela. Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu fraternal. Então ele falou isso e ela ainda, na verdade, estava tentando, fazendo um esforço grande para tentar reconhecer quem é ele, né? E aí ele fala: não forces a situação. Acalma-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Quer dizer, ele está tentando tirar ela desse foco de tentar lembrar do que ele era no passado dela, porque não é o momento para isso. Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações às esferas inferiores, às esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime? Que é o provocar da morte? Quer dizer, olha, ele está chamando a atenção dela, né? Com todo amor, com todo carinho, mas chamando a atenção. Que razões te conduzem? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não.
Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Então, olhem isso, os espíritos mesmo, os que avançaram e habitam mundos mais elevados, num momento crítico como esse, eles estão ligados em sentimento conosco, né? E aí chega a presença no momento que é necessário. Fez longa pausa, fixando-a amorosamente e continuou. Ó, minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não te mantenhas silenciosa. Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? Quer dizer, porque até agora só ele está falando, né? E ele está falando, você não vai falar o que você tem para falar para mim? Ele está chamando ela à própria consciência. Abri. A enferma desejava falar, entretanto, os suaves raios de luz, emitidos por Márcio, cercavam-no toda, sufocando-lhe a garganta no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ela, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a cuidadoso e insistiu. Ele, porém, né, mais uma vez tentando estimular ela a desabafar, levantou ela com cuidado e insistiu: fala. Aqui, agora, ela vai começar a falar. Ela vai desabafar e ele vai dar a lição que a gente precisa até o final do capítulo. Mas nós não vamos dar sequência. Hoje nós vamos ficar nessa curiosidade, né? Mas porque tem muita coisa, eu acho que dessa conversa aí que a gente merece ser no domingo que vem. Mas uma coisa eu quero lembrar, gente, do que a gente também aprende estudando o Livro dos Espíritos. E também nós aprendemos nos livros anteriores, porque no livro anterior, se eu não me engano, ou foi no Missionários, eles descrevem um planejamento reencarnatório. No Livro dos Espíritos, eles falam isso também. Nós, quando chegamos do lado de lá, a gente passa por uma vida cheia de erros, a gente já passa por situações difíceis, se arrepende, chora, pede socorro, estuda, faz planejamento para uma nova encarnação e é isso que está acontecendo. Então, ela já tem uma história no passado, ela está se preparando para vir e acertar. Só que o que ela está fazendo, né, no momento? Ela está caminhando para errar. Tá? E aí esses espíritos amigos chegam e chamam a atenção. Ó, se lembra que você tem mais a agradecer do que a se queixar. Se lembra que você deve ter feito coisa no passado e agora está aqui para mostrar que você está aprendendo. Então esse é o tom da conversa. Mas a espiritualidade de luz, ela sempre nos chega, né, com amor, com estímulo, e não é com acusações, apontando o dedo, levando para baixo. É recobrando a consciência, né, e os compromissos que nós assumimos antes de vir, para que ela possa ter mais chance. Mas ainda assim, por mais que todo esse amparo venha, a hora que ela acorda, está nas mãos dela acatar ou não. E é isso que acontece com a gente. Quantas vezes nas nossas dificuldades nós recebemos intervenção através de um amigo, de uma pessoa, de um familiar, de uma situação que acontece, nos lembra e a gente pode acordar ou a gente pode ainda se voltar para baixo, né? Para decisões equivocadas e prolongar o sofrimento. Certo? E aí, então, na semana que vem, a gente vai começar aqui no item 11, quando a Antonina vai começar a falar, a desabafar. Ela começa falando, estou exausta. Mas aí vai ser essa conversa entre a Antonina e o Márcio na semana que vem para a gente completar o capítulo. Alguma outra observação que vocês queiram fazer? Alguma dúvida que tenha ficado? Marco, Eu tenho. eu fiquei. Oi, pode. Desculpa. Não pode falar. Não, eu fiquei pensando, até pela pergunta da Adriana, e você acabou meio que endereçando agora no final.
Porque quando a espiritualidade está, de alguma forma, interferindo e nos ajudando, o primeiro momento em que ele adormeceu é um momento temporário, né? E o auxílio maior que essa mensagem que ela recebeu o que vai determinar é quando ela acordar, o como ela vai agir, né? Que é Exatamente. como que isso vem para ela, intuição, sentimento e o quanto a gente está conectado para realmente ouvir essa mensagem, né? Porque quantas vezes também a gente tem uma intuição e a gente ignora. Sim, Ou até a gente tem aquela sensação de eu não devia estar fazendo isso. Mas tudo bem, é, uma vez só. a Mas eu consciência, acho que né? essa conexão, no final, não significa que a espiritualidade não atuou, mas também tem a questão do quanto a gente está ouvindo, né? E se Exa- conectando com a mensagem. exatamente. Eu acho, Lela, que é exatamente isso. Assim, nós temos primeiro, eu acho que são dois pontos, né? Primeiro, nos abrirmos, né? Estarmos receptivos para receber essa influenciação, porque tem espíritos que não tem nem abertura para isso. Então, e olhem isso, por que que a mãezinha veio? Porque a mãe veio primeiro para dar uma, né, emocionalmente, dar uma tirada nela daquela vibração que ela estava. Mas quem vai tocar o coração dela, quem vai conversar é o outro espírito, que talvez tenha uma ligação maior. Mas então eu estava falando, primeiro tem a receptividade e depois a execução, a escolha da ação, né? Então, primeiro eu vou receber a instrução e aí como eu vou aplicar aquilo é que é a prova de fogo, né? Daquilo que a gente está botando em prática ou não. É isso, né, Lela? E aí, Adriana, você ia falar? Sim. Pensando, no caso, ela passando por todas essas dificuldades, ela teve todos esses ganhos, né, essa evolução, e hipoteticamente ela não tem uma idade tão avançada e ela desencarna. Hum, Por que, que é um período? Minha dúvida é o seguinte: por que, que ela desencarna numa idade tão nova, se hum. ela estava tendo ganhos, se ela estava mostrando uma evolução? Não é no caso dela, pensando em Sim, situações de outras. uma maneira geral. Estavam evoluindo muito, porque desencarnam numa idade que poderia, Ter né, tanta coisa. relativamente nova. Mas eu penso, Adriana, que não é a idade, não é o que é importante. É uma situação que chega, é um momento de provação que para a gente chega em tempos diferentes. Mas o fato é que ela, com tanto progresso, como você mesmo falou, chegou a um ponto que ela não está sabendo lidar. Ela está sabendo lidar com tudo. Ela soube lidar com a perda do pai, com a perda da mãe, com a dificuldade com a irmã, com o marido que é violento. Mas aí, o que, que acontece? É melhor que seja logo. Porque que adianta ter passado, vamos supor, 60 anos, 80 anos e derrapar no final? Assim, eu acho que o quanto antes a gente estar de frente para o espelho, porque o que está acontecendo? Ela está agora de frente para o que ela está vendo. E essa é a minha dificuldade. É aqui que eu estou derrapando. Então, chegou o momento da aprovação dela, porque aí eu não tenho condições de falar porque nesse ponto. Eu acho que é porque a espiritualidade superior julgou que é nesse momento que tem que acontecer. Porque ela estava pronta para ser provada nesse sentido. Não, mas não, então não sei se eu não entendi ou se você não respondeu. Hipoteticamente, ela tem 40 anos de idade e Hum, ela conseguiu superar esse fora que ela levou desse homem. hum, E ela se fortalece, mantém, e não, ela não vai tentar o suicídio, mas acontece algo e ela morre. hum, Porque, se ela estava tendo ganhos, se ela hum. estava tendo uma evolução, por que o desencarne se mostrou que ela estava evoluindo muito? Então, mas se Não, ela não não entendi. resolver esse assunto, não importa se ela está desencarnada ou não. Não, mas ela, no caso, assim, uma pessoa que está resolvida, ela Não, mostrou não. que ela Mas superou, que nesse ela. assunto ela não está resolvida. Não estou pensando então no caso dela. Estou É. pensando em outra pessoa que está tendo uma evolução muito grande, passou por uma série de dificuldades, e ela desencarna numa idade relativamente nova, mesmo que Tá. seja Não de porque ela mais de cometeu 60 anos. suicídio.
mas não cometeu suicídio, a pessoa desencarna. Porque minha pergunta é, uma pessoa tão evoluída espiritualmente, se mostra tão evoluída, é porque ela tem algo para ajudar lá do outro lado, porque já estava determinado que o desencarne dela seria nessa idade? Essa pergunta. Entendi, agora eu entendi. Porque ela também já cumpriu a missão dela aqui, né? Não, pode ser isso, mas existem outras hipóteses que a gente também lê nessas histórias de psicografia. Por exemplo, a consciência culpada. Então, por exemplo, eu posso ter feito um monte de coisa errada lá atrás, e eu estou me esforçando, estou consertando um monte de coisa, e a hora que eu me sinto em paz com quase tudo, se eu tenho algo lá atrás que fica me cobrando, eu quero, em um determinado momento, colocar isso quites com a lei divina. E isso já aconteceu. Por exemplo, um espírito que cometeu suicídio numa vida passada, ele interrompeu, por exemplo, 20 anos que estava programado para ele viver. Tem vários casos, Adriana, que esse espírito volta e ele vai morrer com os 20 anos, que era o que faltava, para ele, primeiro, valorizar uma vida que ele, na verdade, agora ele tinha anseio de continuar vivendo, para que aquilo fique marcado. Falar assim, nossa, eu queria continuar. E eu senti na pele agora, dessa vez não foi por vontade minha. E também porque eu cumpri aquilo que eu recusei, como se fosse uma recusa, né? De um presente divino. Deus me deu e eu interrompi. Então aí tem muitos casos que vêm para isso. Ou para resgatar algo que fez mesmo. Né? Algo que cometeu, aquilo quando a pessoa, por exemplo, matou alguém, e aí quando ela passa por aquilo, a expiação, né, faz com que ela entenda ou aprenda melhor aquilo. Então, e às vezes é por testemunho. Tem quantos casos, né, que a gente de criança, por exemplo, que desencarna e a criança, ela é um espírito já que não está pagando nada. Às vezes a família tem necessidade de passar por aquilo e ele aceitou essa jornada dessa maneira. Mas não, eu não posso afirmar, porque assim, são várias opções que a gente vê que a espiritualidade descreve. Certo? Mais alguém? Se não, então é isso. Agradecemos a Deus aí, né, a oportunidade desse nosso momento, dessa nossa hora juntos. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Na semana que vem, então no domingo, a gente termina esse capítulo da psicose afetiva. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, boa Boa noite. noite, boa Boa noite. noite para Boa todos. Tchau, tchau. semana. Para Obrigado, boa todos. noite.